E hoje é dia de falar de Kombi aqui na garagem. Para isso, eu recrutei novamente o Widebus, a chamada Kombi elétrica, e nós chamamos esse exemplar aqui, e essa foi a grande ideia dessa matéria. Esse aqui é o exemplar mais antigo do Brasil, uma Kombi 1950, cheia de história. Eu vou falar um pouquinho sobre ela e também sobre o Widebus para relembrar um pouco a partir de agora. Saudações, pessoal! Muito bem, hoje eu irei falar de Kombi na garagem. Essas matérias duplas eu particularmente tenho uma grande satisfação em gravar, justamente porque a gente consegue contar histórias, né? Contar história é uma coisa que a gente faz já há um bom tempo, quase 18 anos aqui no canal. Há uns meses atrás, até vou colocar essa matéria no final, nós falamos de Widebus, reunindo o exemplar de 74 como uma matéria dupla. Então a gente fez aquela dobradinha do comercial da Volkswagen com a Elis Regina e tal, que eles usaram a inteligência artificial para reproduzir o encontro da mãe e da filha, enfim. E daí surgiu a oportunidade de falar dessa Kombi aqui, 1950, que é a Kombi documentada mais antiga do Brasil, uma Kombi 1950, uma Kombi alemã. Isso é bem interessante. Antes de falar dela, vale lembrar que a Kombi começou a ser feita no Brasil em 57. Alguns anos antes ela começou a ser montada aqui no sistema CKD, assim como o Fusca, né, pela Brasmotor, e em 57 começou a produção. E foi o primeiro modelo da Volkswagen produzido no Brasil. O Fusca começou a ser produzido 2 anos mais tarde, em 1959. Então, a Kombi ela tem esse grande mérito de ser o primeiro Volkswagen produzido no Brasil. Mas, para falar de exemplar de 1950, a gente tem que voltar em 48, justamente. A ideia original da Kombi foi de um comerciante holandês chamado Ben Pon. Basicamente, ele devia ter um Fusca, provavelmente, e ele pensou, putz, a gente podia ter um veículo aqui para me auxiliar no trabalho, que pudesse botar caixa, pudesse levar carga, mas ao mesmo tempo tivesse a mesma resistência, a mesma durabilidade, a mesma facilidade mecânica do Fusca. E dessa forma ele desenhou quase que um caixote sobre rodas, que é basicamente a ideia da Kombi, ou seja, desenhou um utilitário, um veículo que teria um espaço interno bom, justamente para poder levar carga, né? Levar aí as suas mercadorias. A Volkswagen pegou essa ideia, deu uma lapidada e transformou no que a gente viu, né, como a Kombi Volkswagen Bus em 1950. E nesse tempo todo a Kombi foi evoluindo muito em termos de estilo, de opções, um carro que começou exatamente com essa carroceria de carga e depois teve opção picape, opção com mais janelas, menos janelas, enfim, a Kombi virou uma febre mundial depois também. Você pega na década de 60 nos Estados Unidos, movimento hippie, várias Kombis ali. Então ela foi evoluindo. Como a gente sabe, na Europa, na Alemanha em especial, a Kombi, a partir dos anos 70, ela evoluiu para algo a mais, além da ideia original, aposentou o motor boxer refrigerado a ar e seguiram lá de outra forma. A gente vai falar de uma delas, aliás, daqui a pouco, né? Em breve. Aqui no Brasil, a Volkswagen preferiu pegar a Kombi e usá-la até a exaustão, e ela acabou saindo de linha porque não podia pôr airbag lá no final dos anos 90. Ou seja, eles poderiam ter feito algo interessante com a Kombi aqui também. Ela tem uma história fantástica aqui no Brasil, mas poderia ter sido ainda mais interessante. De qualquer forma, a velha senhora, como a gente chama, ela tem características bacanas e que a gente acaba gostando muito, porque sempre teve aquela história, principalmente para quem cresceu nos anos 80, né? Ter ido para a escola de Kombi, eu falei da Kombi do vendedor de pão, né? O padeiro que passava lá em Araraquara no prédio, ou seja, sempre tem uma história com Kombi, pelo menos quem tem uma certa idade, e isso é bem bacana. Essa Kombi aqui é uma 1950, é um carro da Restauracar, apareceram os créditos aí. Muito bacana o trabalho da Restauracar, são especializados em Volkswagen AR, tem vários projetos interessantes que eles fazem, vale a pena visitar ali. E essa Kombi está com o André Takeda há 10 anos, né? Ela estava original, ele resolveu fazer um projeto, então fazer uma ideia um pouco diferente. Mas o que é legal dessa Kombi 1950, falando principalmente do estilo, esse estilo de furgão, ele foi o primeiro, a ideia original, ou seja, como eu falei, o Ben Pon desenhou, preciso de uma coisa para levar mercadoria. Então, para levar mercadoria, basicamente uma coisa com uma plataforma de Fusca com todo fechado, ou seja, que é um veículo extremamente voltado para o trabalho ou exclusivamente voltado para trabalho, né? E depois ele foi evoluindo. Mas o que é bem interessante desse carro, com algumas modificações que ele recebeu de customização, é a gente notar exatamente a dianteira dessas Kombis, como elas são icônicas, né? E aqui no Brasil foi até
até a década de 70 nessa frente, depois que a gente teve aquela mudança, mas é uma Kombi muito conhecida aqui, diversos modelos e versões próprias. Outra característica interessante, ele está com para-brisa Safari, então tem o vidro bipartido e esse para-brisa Safari que tem aquela abertura, né, para frente, que é uma ideia também. Outro detalhe que eu gosto muito, esses limpadores, ó, tem até um prendedor do limpador, para ele faz um desenho contrário, né? Aliás, a ID. Buzz também repete esse mesmo movimento. Seguindo por aqui, uma coisa que eu acho interessante sempre dessas versões mais clássicas é o detalhe aqui formado pelo quebra-vento, pela janela, que ainda você empurra nessa janela, a 74 era assim ainda, né? E o detalhe do retrovisor aqui em cima, parece que ela foi feita para se tornar clássica, né? Muito interessante. E claro, temos uma suspensão modificada, rodas de 15 polegadas, essas rodas têm um desenho bonito também, acabaram combinando bem com essa cor azul, né, da Kombi. E o detalhe da parte traseira, justamente, né, que traz esse desenho bem próprio, vou chamar até de desenho de trabalho, que eu já falei, e fechando aqui numa das coisas mais legais dessa Kombi, que eu acho que é a parte traseira. Você tem aqui essas lanterninhas. Cara, isso aqui é impressionante, né? Só em 1950 mesmo para o cara poder andar com isso para iluminar, porque a iluminação é pequena. É um estilo muito clássico de Kombi, essas lanterninhas traseiras, e o Fusca acompanhou também na mesma época dentro dos diferentes tipos de carroceria, split window, enfim. Mas essa traseira toda fechada é um charme à parte. Outra característica interessante, ó, como um veículo de trabalho, olha que interessante a parte interna. Olha só, quase claustrofóbica. Eu vou entrar aqui, olha só, a ideia da simplicidade em si. Temos aqui já as caixas de roda, aqui já tem o motor, ou seja, é um veículo de carga, verdadeiramente. Olha só a estrutura dele também, muito interessante, né? Esse estilo de Kombi e a ideia justamente, e a proposta principal, na verdade, que era trabalhar e levar carga. Agora falando da parte interna, olha que interessante, um detalhe também que temos nessa aqui é a bananinha. Sabe que uma vez eu li uma reportagem e eles falaram que eles tiraram essa bananinha dos Fuscas também, porque às vezes atingiu pedestres. Daí você fala, cara, o pedestre atravessando no lugar errado também, vai tomar uma dessa na cabeça, devia ser bem dolorido. Mas enfim, tá aqui a bananinha clássica. E olha só que interessante, cara. Essa porta, aí na 74 a gente viu, ainda usava, né, uma folha fina até, né? E é uma Kombi basicamente de trabalho, né? Lógico que essa aqui está customizada, mas olha que interessante o detalhe interno. Olha só, o som vai ecoando, né, também, outra característica interessante. Olha o detalhe aqui, volante de 3 raios. Pensa em algo bem simples, é uma Kombi 1950, olha que interessante. Velocímetro até 80 km por hora. E é isso, meus amigos, não tem marcador de combustível, provavelmente... Aliás, provavelmente não, a gente tá vendo ali, ó, a régua para medir combustível. Você sabe que isso aqui é engraçado, esse negócio, que a gente fala disso, você fala, pô, isso é coisa de Fusca, que era simples, Kombi. Não, Porsche 356, já gravei com Porsche 356, que não tem marcador de combustível, ou seja, você tem que colocar a régua também para medir o nível de combustível, olha só. São irmãos mesmo, né? Não tem jeito, né? O Fernando Porsche, cara genial. Mas olha a simplicidade desse interior. Né? O volante de 3 raios, aqui o básico do básico para você rodar, né? 3 pedais, câmbio manual. Olha assim, a dianteira do carro tá toda aqui, ó. Literalmente, né? Você tem os faróis aqui, né? Olha só que interessante. Tem o material de revestimento também da porta, muito simples, aqui de lata também. Olha só, essa ideia de trabalho realmente é uma coisa bastante curiosa. E o que eu comentei, traz aqui, ó, o para-brisa Safari, né? E você acaba tendo, parece estar num navio, né? Para-brisa Safari, o quebra-vento, enfim, ela tem algumas características gerais que são muito simples, mas que se tornaram extremamente clássicas também com o passar dos anos, né? E aqui é a nova, né? Legal essa dualidade, eu adoro gravar uma tela dupla por conta disso. E aqui o coração da máquina também, nesse caso, né, o motor não original desse carro. A Kombi teve diversas opções de motorização, sempre boxer ar, mas foi mudando, né, a litragem. Duas coisas interessantes. Primeiro, olha a questão do tanque, o abastecimento é feito aqui em cima. Tá aqui também com esse step, olha só, pneu diagonal, bem fininho. E o motor 1600 com dupla carburação, aí sim
um pouco mais de vitalidade, né, para rodar num carro aí com mais de 60 anos, mais de 70, né, aliás. E dando um salto no tempo, aí de várias décadas, chegamos ao ID. Buzz. Eu falei, a outra matéria que a gente gravou vai estar no final dessa aqui, indicada, mas o ID. Buzz ele surgiu, principalmente inicialmente, aliás, como um projeto, como um carro conceito, dentro dessa ideia elétrica dos ID da Volkswagen, né, o ID4, ID5 e tal, eles vão seguindo nessa linha. E o ID. Buzz, claro, ele acabou se tornando até um pouco mais simbólico, digamos assim, por se referir, fazer uma referência à clássica Volkswagen Buzz, né, a clássica Kombi. E eu acho que a coisa mais interessante, que chama atenção é por isso, né? É muito engraçado como a gente testa muito carro elétrico no canal, né, testa alguns carros, já são 30, né, com esse, e eu já sempre comento aqui sobre as características gerais, mas muitos carros elétricos as pessoas, enfim, é um carro elétrico, tal, diferente. Esse aqui, talvez por ser Volkswagen, as pessoas conhecem, eu parei lá no estacionamento, deixei com o manobrista, e pô, essa é a Kombi elétrica, né? Ou seja, é interessante como as pessoas têm uma referência do ID. Buzz como uma Kombi elétrica, é muito interessante essa questão. Acho que a primeira coisa que chama atenção é esse desenho que é bastante próprio. Eu até comentei, foi legal ter pego nesse segundo empréstimo a azul ao invés daquela bicolor. A bicolor é até mais chamativa, essa aqui é mais discreta até. A pessoa te ultrapassa na estrada, dela olha e fala, pô, isso aqui eu nunca vi esse negócio. Daí vê que é um negócio diferente, né, do convencional. Mas o que é interessante do ID. Buzz de modo geral, então primeiramente é o estilo. Falando até outra coisa bacana, essa cor é bonita, né, esse azul marinho, mas de dimensões, uma das grandes sacadas, tanto que lá fora tem outras configurações também, mas uma das grandes sacadas desse carro é a questão de dimensões, né? 4,71 e quase 3 metros de entre-eixos. Eu acho que essa é uma grande característica, porque a segunda fileira de bancos acaba sendo excepcional, né? Para quem vai andar no carro, acaba sendo muito bom o espaço interno para levar qualquer coisa também. Começando por aqui, um detalhe interessante é esse conjunto óptico, né? A dianteira faz uma referência muito grande, a gente está aqui com uma 50 e uma atual, a gente vê a diferença e a semelhança nesse caso, né? A frente quase toda reta, logicamente agora a gente tem airbag, tem uma série de coisas, uma outra ideia, mas essa dianteira acaba puxando muito, chamando muita atenção, especialmente que esse conjunto óptico, o IQ-Lite, também, que acaba tendo um funcionamento muito próprio, né? Ele faz um desenho que é bem bacana, você vê de longe. Detalhe que eu falei do limpador, os limpadores também fazem um movimento inverso, como nas clássicas Kombis. E seguindo, rodas de 20 polegadas, um pouquinho maiores, as originais, né, da Kombi, né? Você pegar uma Kombi dessa original, usava aquela roda 15, com aquele pneu diagonal, enfim, bem próprio. Essa aqui são rodas de 20 polegadas, um tamanho bom, porque a gente analisa esse carro, é um carro que também tem que entregar conforto, né? Então isso aí é um pneu que tem um perfil mais alto, acaba sendo confortável andar com ele. Uma coisa que perguntaram até nos comentários é justamente questão desse vidro escurecido. Na Europa e nos Estados Unidos também os veículos de alguns determinados padrões eles acabam tendo essa parte traseira escurecida, então não é uma película. O vidro traseiro escurecido dá uma privacidade para os passageiros. Isso é uma coisa bem legal, eu acho que é uma coisa que o Commander usa aqui no Brasil, por exemplo, mas acaba sendo exceção. Interessante também, detalhe da abertura da porta, né, a porta elétrica, depois a gente vai ver a abertura interna, enfim, é muito prático também, o acesso muito facilitado e justamente esse entre-eixos, que eu vou falar entre-eixos algumas vezes aqui na matéria, ele facilita muito esse acesso. E a combinação interna é bonita também, a gente vai ver com os detalhes em azul. Aqui atrás também o IQ-Lite, né, o conjunto todo que acende, então a gente tem também o detalhe desse prolongador de lanternas, que é uma coisa muito comum, hoje em dia está na moda, ela é toda quadradona, a clássica é bem arredondadinha, né? O ID. Buzz ele é um pouco arredondado, mas ele é mais quadrado em alguns pontos, essa é uma característica curiosa. E logicamente aqui atrás a gente tem um porta-malas com mais de 1.000 litros. Uma questão curiosa desse porta-malas é justamente, lá fora até tem outras versões, como eu falei, mas aqui poderia ter uns 7 lugares, cara, e poderia ter um porta-malas também. Isso é uma questão muito curiosa. Vale ressaltar também, aqui embaixo a gente tem, eu vou falar mostrando isso que é mais fácil, mas é um adaptador de tomada
que é uma coisa que nem todo elétrico traz e pode ajudar muito para ligar em qualquer tomada, né? É bem prático isso e acaba sendo algo importante. Para fechar, dá para puxar por aqui, ela tem umas referências, né, as clássicas, mas também tem a abertura elétrica, que acaba sendo mais prático, essa tampa tem mais de 1 metro. E logicamente falando da parte de dentro, né, bom, a vantagem do acesso, facilidade de acesso é uma das vantagens, né, por isso que lá fora tem outras opções, 5 lugares acaba sendo algo bem, digamos, olha o trem chegando aqui, estamos aqui em Guararema, né, belo local. Local turístico, aliás. Mas olha o detalhe interessante do acesso a essa segunda fileira de bancos e a questão do espaço interno. Aqui, beleza, olha o trem. Aqui vai o Porsche, né? Deu uma passeada hoje também, esses dias, né, que eu estou com esse carro. E aqui a gente, logicamente, tem uma ideia de conforto diferente. Temos aqui a opção da mesinha, né, com o porta-copo, ou seja, e você pode fazer também o fechamento diretamente por aqui, né? Então dá para fechar por dentro, mas você pode fechar por aqui. E o que é bastante cômodo, também bastante confortável para quem vai atrás. Tem bastante iluminação aqui, então também facilita muito. E temos uma coisa que é muito interessante, que é isso aqui, ó. Em cada porta você tem entrada USB, acaba sendo muito bom. Para abrir, você pode abrir direto por aqui ou novamente clicar aqui. O que facilita muito o acesso. Aliás, essa questão de acesso é interessante. Vocês lembram da outra matéria que eu comentei? A gente vai falar da parte da frente e tem aquele console removível, que é uma coisa muito boa também, porque muitas vezes facilita, né? Para você entrar e sair. Você está numa vaga muito apertada e tal. Você deixa sem o console, entra e sai pela porta lateral. Detalhe dos bancos, ponto forte com memória, olha só que maravilha. Memória, ventilação, aquecimento de volante, muito bem acertada nesse ponto. Olha aqui. Liguei aqui, um pouquinho diferente, né? O som. E aqui nós temos algumas opções. Volante de 3 raios. Tem aqui a questão toda do Pilot Assist. Aqui o detalhe do porta-malas, o que eu comentei há pouco, que é isso aqui, ó. Nós temos uma opção de tela, temos alguns primeiros socorros, enfim, tem aqui também, lembra no Brasil que foi obrigatório já, mas isso aqui que é uma coisa importante de ter, tá vendo? É um adaptador para tomada comum, né? Você liga aqui na tomada, carrega o carro logicamente muito mais tempo, mas é uma opção que quebra o galho e pode salvar se estiver num lugar que não tem nenhum carregador próximo. Aqui tem os limpadores, quando você está em dúvida, então limpador traseiro, limpador dianteiro, toda a questão da iluminação está localizada do lado esquerdo. Tem também uma ventilação bem otimizada nesse ponto. Até está aberto aqui o porta-luvas. Um detalhe de acabamento aqui que é interessante. E, por fim, essa tela inicial. Uma coisa que eu gosto do iDBuzz é isso aqui, ó. Acelerador, freio. Puta, legal, mas é uma sacada interessante essa, né? Realmente foi uma boa ideia. Esse console que eu falei que é removível, né? Você aperta aqui, ele é removível. E a gente tem também aqui, ó, porta-objeto. Então dá para levar bastante coisa. Descanso de braço, dá para fazer muita coisa. Então, em termos de comodidade, é um ponto forte. Aqui tem o porta-objeto, você pode fechar isso também. Ó, o USB que eu comentei ali, ó. Ó que prático. Muito bom, né? Você coloca ali, todo mundo anda aí tranquilamente. Aqui a gente tem aquecimento de banco, os modos dinâmicos, né, que a gente tem aqui, ó, Mode. Daí tem aqui, ó, Eco, Comfort, Sport, Individual. Eu usei o Comfort e o Eco. Aqui é o menu geral que te dá todas as opções. Carregamento, o ambiente, os assistentes todos, o software, clima quando ela está estacionada, que dá para manter mais refrigerado. Esse carregar eu usei, eu vou falar sobre carregamento daqui a pouco, vocês vão ver que a conexão aqui é meio complicada. Mas aqui, ó, aqui a programação, carregar até 80%. Isso é uma coisa importante, vale a pena comentar. Por que carregar até 80%? Como o celular acaba prolongando a vida útil da bateria. Se o carro é seu, e por isso que eu vou falar daqui a pouquinho, a importância de ter um carregador na sua casa ou no trabalho, você carrega até 80% e usa, né? Fora isso, quando você é um jornalista testando, você vai carregar até 100%, como todos os meus colegas, né? Para poder andar sem medo. Mas aqui a autonomia total uns 430, autonomia real
um pouco menos, né? Mas ele tem uma boa autonomia de modo geral, em cidade. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Olha o detalhe interessante que faz uma referência também às janelas, e esse aqui é como se fosse o quebra-vento, né? Mas é um pouquinho diferente nesse ponto. De qualquer forma, as referências à clássica são bem bacanas. Muito bem, ID Buzz. Foi muito legal reunir esses dois carros hoje, né? Até falei pro Volkswagen, pô, preciso do ID Buzz de novo para poder contar a história da Kombi mais antiga do Brasil, Kombi alemã, sensacional, né? Um exemplar muito interessante, historicamente falando, enfim, incrível, né? E, na verdade, o tempo aqui tá meio estranho hoje, acabei não guiando o exemplar de 950, depois a gente faz uma matéria só com ela, lá diretamente na Restauracar, lá em Mogi. Mas falando do ID Buzz agora, já conhecemos, é um carro que tem um nível de conforto muito interessante, muito bom, as rodas aí de 20 polegadas, né, eu comentei, é um carro bem acertado para andar, e principalmente tem muito chão, né? O centro de gravidade é alto, mas uma coisa que o ID Buzz tem é chão. Basicamente, motor de 150 kW na traseira. Então, nós temos aí o motor na traseira, né, a tração traseira. Então, ele bem acertado de curva também. Você percebe que ele não rola muito nas curvas. Apesar de não ser a proposta principal, logicamente, desse veículo. Mas, né, realmente ele dá conta do recado, quando a ideia é andar um pouquinho mais rápido. De qualquer forma, ele é um carro que a ideia em si, né, do ID Buzz, do lançamento, foi realmente recriar um ícone, né, e recriar ou criar uma versão da Kombi moderna. Eu até estava falando que lá fora tem outras versões, né, outras opções. Um dos únicos lugares, aliás, onde é vendido o ID Buzz é na Inglaterra. E essa é uma questão que eu falei aqui já no lançamento, falei depois quando a gente testou, que a Volkswagen deveria trazer aí 50 exemplares numerados, enfim, porque esse carro causa uma certa sensação, né, nas ruas, e o pessoal reconhece, foi o que eu falei na matéria, né? Tem uma Kombi elétrica, é engraçado isso, né? Essa dinâmica de condução é muito boa. Uma questão que eu vou comentar agora é justamente sobre recarga e sobre experiência com elétrico. Olha só como ela é boa de curva. A experiência com elétrico, aqui na garagem, a gente consegue ter muita experiência andando com carros diferentes. E com os elétricos, sem dúvida nenhuma, também, né? 30 carros elétricos testados nesse tempo todo. Uma coisa primordial que eu sempre digo em todas as matérias de elétricos: você vai ter carro elétrico, vai comprar um carro elétrico, compre um carregador, ou ganhe. Na verdade, a maior parte das marcas dá o carregador. Só que o que acontece é que muita gente mora em prédio e não consegue instalar o carregador. E isso acaba gerando um movimento muito grande nos eletropostos. Esse carro, por exemplo, o outro ID Buzz, eu também carreguei. Fui no eletroposto lá da Marginal Tietê, aumentou em relação, sempre comento, né, quando tem aumento de opções, mas beleza. Fui lá com esse, sábado, 4 Dolphin esperando para carregar, 2 carregando e mais 2 esperando. E daí eu vim hoje aqui gravar
em Guararema, e daí eu passei ali no Graal, né, do quilômetro 67 a Carvalho Pinto, e aí sim, o carregador 120, quando divide, são dois rápidos e um carregador lento. A questão, se divide, só que, olha isso, gastei mais de 1 hora, vocês estão vendo aí, para carregar, mas ok, isso já era esperado, mas eu gastei 2,20 cada quilowatt. O quilowatt, hoje em dia tem valores diferenciados, 2,50, 2,20, 1,99, e que deve ser cobrado, logicamente. Mas por isso que eu digo que você tem que ter carregador na sua casa ou no seu trabalho, porque 2,20 kWh, quando você faz um comparativo do quilowatt nas estações de carregamento e o quilowatt da sua casa, né? Cara, a diferença é grande, por isso que compensa muito. Fora a praticidade, você vê, eu gastei R$113 para abastecer. Comparativamente, vou comentar com vocês, eu peguei um Mustang, que a gente estava recentemente com ele, viajei e tudo, gastei R$70 de combustível com Mustang, que tem mais do que o dobro da velocidade, da potência desse carro. Ou seja, o elétrico, como o segundo carro, como um carro urbano e tal, ele vale a pena, sim, mas se você carrega na sua casa, você entende? Ou no seu trabalho, enfim, o carregador fixo, você vai pagar o preço convencional do quilowatt. Porque em estações de carregamento, que repito, devem logicamente cobrar, porque tem uma demanda grande, você vai gastar muito mais. Você imagina esse carro, se cada semana eu abastecer e gastar R$100, dá 400 por mês, cara, de energia. Então, você vê que essas contas têm que ser feitas, né? Do uso que você vai fazer e tal. E, logicamente, onde você vai carregar, porque isso faz toda a diferença. Outra coisa, carregador, eu já falei isso aqui, eletroposto, tirando o carregador rápido, os outros são inúteis, com perdão da palavra, mas o carregador lento não serve. Para sua casa, sim, é perfeito, mas num eletroposto é bem complicado, né? Mas enfim, impressões gerais aí sobre a experiência com elétrica, eu sempre gosto de compartilhar com quem não tem experiência de andar nesses carros, né? Mas uma coisa interessante então do ID. Buzz, até para fechar as impressões, primeiro, claro, ele tem aí um acerto dinâmico muito bom, deu para notar nessa estradinha, carro prazeroso de dirigir. E uma outra questão, a Volkswagen, como a gente sabe, não vende aqui no Brasil, é um sistema de aluguel, de locação, particularmente casa de 12, 13 mil reais. Eu particularmente repito o que eu falei na outra matéria, eu acho que sim, se eles trouxessem 50 exemplares numerados, cara, é um carro que ia vender rápido entre os colecionadores, porque realmente, e depois deixava lá, enfim, no sistema de locação, né? Mas só o sistema de locação, cara, enfim, não acho que é uma coisa muito, não só questão de ganhar dinheiro fazendo isso, mas é um carro que você vê que eu mesmo conheço uns 3 colecionadores que comprariam, né? Então essa é uma questão bem delicada, né? Sobre o ID. Buzz e por isso você não vê ele na rua, e dessa forma realmente não vai ver, né? Vai ser mais difícil. Essa estradinha é bem legal aqui de Guararema, que vai lá para a estação Luiz Carlos. Vale a pena dar uma passeada se tiver num domingo. Bem que domingo deve ter bastante movimento, mas bem cedinho dá para ver. E é isso aí, meus amigos. Bateria cheia é sempre uma satisfação, mas façam os cálculos aí, porque realmente senão não compensa muito. Grande abraço a todos. Última coisa a falar, eu comentei da outra Kombi, né, que tá modificada e tal na apresentação. A Kombi original era 1.100 centímetros cúbicos, você imagina? Mas muito legal, a customização deles bacana. Eu vou fazer uma matéria depois lá na Restauracar pra gente dar uma voltinha também. Grande abraço, pessoal, nos falamos, até mais, tchau, tchau.